E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com um objeto desconhecido que caiu no mar e acabou causando uma grande onda que devastou várias cidades, causando várias mortes. Poucos anos depois, agora a história segue com o protagonista, conhecido como Shi, onde em sua infância seu pai acabou deixando ele e sua mãe sozinhos e saiu para treinar suas artes marciais, porém sua mãe acabou morrendo doente e 10 anos após esses eventos ele ainda não tinha retornado, mesmo sua mãe falando para não culpar ele. Shin decide que não vai ser igual a ele e vai se tornar um verdadeiro guerreiro. Ele está há 2 anos treinando seu cultivo no fundo do mar por causa de um misterioso objeto que estava preso embaixo de várias rochas, e com isso ele passava seu dia a dia cavando para libertá-lo, porém quando finalmente consegue terminar, uma grande quantidade de pedras começa a cair, e para não ser esmagado ele acaba usando sua força total, porém como resultado ele perde seus 2 braços, mas logo após isso o misterioso objeto acaba abrindo e dentro sai uma pequena garota que salva sua vida e também usando seus poderes consegue curar os braços de Shi. Pouco tempo depois, 2 mulheres aparecem e falam que finalmente encontraram a filha espiritual do marisco celestial e vieram levá-la de volta para casa. Como ela estava com um humano, elas resolvem matá-lo, mas ela acaba intervindo e fala que ele a salvou de ser esmagada por uma grande pedra. Com isso elas deixam ele e vão embora. Após Shi acordar, ele se lembrava de poucas coisas que aconteceu e pouco tempo depois uma pessoa aparece e fala que seu pai está muito doente e como em sua juventude ele tinha entrado em uma poderosa família, Shi agora é um mestre, mesmo não aceitando inicialmente. Após alguns eventos ele embarca em uma nova jornada para o mundo exterior e com isso percorrer o caminho de um verdadeiro artista marcial e com isso chegar ao topo desse mundo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Ling, que estava prestes a ver seu pai lutar na grande competição de artes marciais. Seu pai era considerado um gênio dentro da geração mais jovem da sua família, considerado o mais forte. Porém assim que a batalha inicia, ele é facilmente massacrado por seu inimigo e é ainda chamado de lixo do exterior. 6 anos após esses eventos, Ling frequentemente arrumava briga, pois os outros garotos sempre ficavam falando que seu pai era um lixo e devia logo sair da família Ling. Como ele não tinha conhecimento sobre batalha e não possuía nenhuma habilidade, ele não conseguia revidar e com isso era frequentemente espancado. Atualmente seu pai estava doente e passava seus dias procurando elixir para curar suas lesões, mas não importava quantos consumia, não estava servindo de nada, e mesmo ele falando sempre para Ling não procurar briga por ser fraco, Ling não se importava e estava decidido a encontrar um modo de curar seu pai e com isso começar a treinar duro para ser o melhor na competição da família, e a única pessoa que apoiava ele era sua mãe. Com isso ele começa seu treinamento, pois em 6 meses vai iniciar a competição, pois o que ele mais quer é derrotar a pessoa que insultou seu pai e destruiu o nome da sua família, e com isso ele finalmente conseguiu chegar ao nível 3 do seu poder, mas ainda estava longe de chegar ao nível de poder dos seus inimigos. Pouco tempo depois, enquanto estava descansando em uma caverna, seu sangue se mistura com um misterioso líquido que faz com que ele chegue ao nível 4 do seu poder. Quando ele mergulha para ver o que estava acontecendo, ele acaba encontrando uma joia onde, quando ela é ativada, ele entra em um espaço com uma cópia dele mesmo que começa a ensinar várias técnicas muito poderosas que ele pode aprender facilmente, e agora com a ajuda dessa joia ele vai começar a treinar e com isso fica muito mais forte para que na competição possa se vingar daquele que destruiu a sua família. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde poucos indivíduos lendários quebraram a barreira entre os planos terrestres e transcenderam. Durante suas jornadas, eles conseguiram várias conquistas onde o nível de seus poderes pôde facilmente destruir terras, e as únicas coisas em comum entre esses heróis lendários eram suas forças absolutas. Com isso, a cada 3 anos será selecionado um grupo de jovens para iniciar na estrada espiritual como um julgamento. Eles têm que ser aceitos diretamente pelas 5 maiores academias, que formam indivíduos poderosos. Esse é o maior desejo de cada jovem que sonha em se tornar mais forte. Ninguém sabe o que realmente acontece dentro da estrada espiritual. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Mushen, que após passar por vários desafios ele foi o escolhido que ia entrar na estrada espiritual, tudo isso para se vingar de uma pessoa. Um ano após esses eventos na Academia Espiritual do Norte, Mushan retornou,
porém ele é considerado como um lixo que não deveria ter aparecido, onde mesmo considerado um gênio ele foi o primeiro na história a ser expulso da estrada espiritual. Com isso todos acham que selecionaram a pessoa errada e acreditam que ele usou uma trapaça suja para ser expulso no meio do caminho, mas Mushen nunca falou nada sobre isso a ninguém e com isso ele é subestimado por todos, mas ele rapidamente mostra suas grandes habilidades e sua grande força, derrotando seus inimigos facilmente. Após alguns eventos ele retorna para sua casa, pois ele quer entrar na competição para entrar nas 5 grandes academias, e como ele não conhece nenhuma arte espiritual foi pedir ajuda a seu pai. Com isso eles vão para a sala de arte espiritual onde possui várias habilidades, e quando Mushen estava procurando uma nova habilidade ele acaba encontrando uma caixa com uma grande energia, e ele acaba descobrindo que a arte espiritual dentro dessa caixa foi deixada por sua mãe para ele. E agora Mushen, com a ajuda dessa nova habilidade, vai iniciar seu treinamento para vencer o grande torneio para cumprir com a sua promessa. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Zuo, que tinha se tornado um poderoso guerreiro, porém no seu passado a mulher que decepcionou ele acabou se tornando seu maior demônio, e durante uma intensa batalha por sorte ele tinha o espelho de espaço temporal que ajudaria na sua vitória, mas o que ele menos esperava é que seus 2 companheiros, que ele mais confiava, apunhalaram ele pelas costas, tudo isso para roubar o seu espelho. Com isso ele decide que não vai morrer sozinho e vai se autodestruir para levar eles juntos. Com isso Zuo acaba morrendo, e mesmo com a enorme explosão, aqueles que traíram ele ainda ficaram vivos. Na sua vida ele não tinha medo de traição ou morte, ele só amava uma pessoa e acabou perdendo ela, e se houvesse uma vida após a morte ele mudaria tudo. Logo após isso ele acaba renascendo, e diferente da sua outra vida ele está decidido a fazer tudo diferente dessa vez. Porém pouco tempo depois ele acaba sendo preso. Isso foi tudo uma armação de outro membro da sua família, pois ele tinha deixado sua esposa para sair com outras mulheres, e com isso ele é chamado de lixo por todos, e logo depois sua esposa aparece, mas ela não fica com raiva e apenas voltam para casa, e com isso Zuo rapidamente começa a treinar, e com todo seu conhecimento agora ele é capaz de cultivar seu poder perfeitamente e com isso se vingar daqueles que traíram ele. Como na sua vida passada ele era um fracote, com isso todos da sua família maltratava ele e sua esposa, mas agora as coisas vão ser diferente. Com seu conhecimento de anos de batalhas ele vai mostrar para todos que não deve mais ser subestimado, e com isso Zuo vai trilhar um novo caminho nessa sua nova vida para mudar todos seus erros, e com isso fica muito mais forte para conseguir proteger sua esposa e se vingar de todos os traidores. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Iemo, que um dia acabou tendo que enfrentar inimigos poderosos de uma seita maligna que mataram todos os seus parceiros, e enquanto participava de uma batalha intensa contra ele sua mestra acaba aparecendo para ajudá-lo e com seu enorme poder consegue derrotar eles. Porém logo após isso outros membros da seita aparecem. Quando ele estava prestes a ser morto sua mestra acaba usando um talismã mágico, e logo após isso ele acorda em uma sala de aula em outro local. Nessa escola antes dele reencarnar o antigo dono do corpo era discriminado, pois sua família era muito pequena, e antes do seu pai falecer ele acaba descobrindo que não era filho biológico dele e acabou sendo expulso, e por causa disso ficou um tempo sem vir à escola, e após retornar ele acaba descobrindo que a única menina que ele gostava estava namorando outro cara, e os outros alunos também começaram a odiar ele. Após ser humilhado na frente de todos e não ter mais razão para viver, Iemo reencarna no corpo desse garoto. Sem entender nada ele começa a analisar melhor ao seu redor, e com isso ele percebe que sua mestra não está mais com ele, e logo ele descobre que não pode usar sua energia espiritual. Após olhar melhor ao redor da escola ele percebe que reencarnou em outro mundo, e logo as memórias do antigo dono do corpo começam a aparecer, e após reunir informações sobre esse novo mundo ele decide começar a treinar novamente para recuperar seus poderes e com isso tentar encontrar sua mestra, mas não será uma tarefa fácil, pois a energia espiritual nesse novo mundo é muito rara, e logo ele tem que passar por vários desafios difíceis, onde ele nunca tinha presenciado na sua vida passada.